O exorcismo de Anneliese Michel. A Alemanha do início da década de 1970 era um país dividido não apenas por muros, mas também por crenças. Enquanto a ciência florescia e o racionalismo ganhava força, nas pequenas vilas do interior, o sagrado e o profano ainda travavam batalhas silenciosas. Foi nesse cenário que uma jovem chamada Anneliese Michel, nascida em 1952 na cidade de Leyboeuf, começou a viver uma das histórias mais perturbadoras do século XX. Anneliese era uma garota comum. Educada, devota, estudiosa. Cresceu em uma família católica rigorosa e passava boa parte dos dias rezando e ajudando nas tarefas da casa. Aos 16 anos, no entanto, algo começou a mudar. Durante uma aula, ela desmaiou subitamente. Pouco tempo depois, começaram as convulsões. O diagnóstico foi epilepsia do lobo temporal, e os médicos iniciaram um tratamento à base de medicamentos. Mas o que parecia uma condição médica logo se transformou em algo que a medicina não conseguia explicar. Anneliese começou a ouvir vozes. Primeiro, sussurros à noite, enquanto tentava dormir. Depois, gritos que pareciam vir de dentro dela mesma. Dizia ver rostos demoníacos ao redor, e sentia uma presença constante, sufocante. Aos poucos, as orações, ante seu refúgio, tornaram-se impossíveis. Sempre que tentava rezar, uma força invisível a impedia, e as palavras travavam em sua garganta. Ela dizia: há algo dentro de mim, e ele me odeia quando eu rezo. A família procurou ajuda médica. Foram anos de consultas, trocas de medicamentos, internações e exames. Nenhum resultado satisfatório. E enquanto os sintomas físicos pareciam estabilizar, os espirituais se intensificavam. Anneliese começou a gritar por horas, a falar em línguas que jamais aprenderá, a recusar qualquer alimento abençoado. Dizia sentir o cheiro de carne queimada e enxofre. Seus olhos mudavam, segundo testemunhas, tornavam-se negros, e sua voz assumia tons que não pertenciam a uma jovem de 20 anos. Em 1973, os pais, exaustos e desesperados, procuraram a Igreja Católica. O padre Ernst Alt, após ouvir a jovem e testemunhar seus episódios, escreveu ao bispo local dizendo: não é epilepsia. Eu vi o diabo em seus olhos. Mesmo assim, o bispo hesitou. A igreja, naquela época, era cautelosa. Exorcismos eram raros, quase proibidos sem provas concretas de possessão. Mas os meses seguintes tornaram-se insuportáveis. Anneliese começou a quebrar crucifixos, a rasgar as roupas do corpo, a dormir sobre pedras frias dizendo que precisava sofrer pelos pecadores. Jejuava por dias, rastejava no chão e dizia que seus demônios não a deixariam em paz. Finalmente, em 1975, o bispo autorizou o rito de exorcismo, baseado no Rituale Romanum de 1614. 2 padres foram designados, Ernst Alt e Arnold Heinz. Durante 10 meses, foram realizados 67 exorcismos. 67 sessões em que Anneliese gritava, urrava, falava em vozes múltiplas, dizendo ser Lúcifer, Caim, Nero, Judas, e outros espíritos caídos. As gravações dessas sessões ainda existem. Nelas, ouve-se uma mistura de dor, ódio e súplica. Em alguns trechos, ela ri e grita: eu sou a serpente que não morrerá. Em outros, implora para ser libertada. Rezem por mim, eles não me deixam sair. Com o tempo, seu corpo se enfraqueceu. Ela recusava qualquer alimento comum e dizia que a água queimava. Chegou a pesar menos de 30 quilos. O rosto antes delicado estava deformado por feridas e hematomas. Mesmo assim, continuava pedindo que os padres não parassem. Dizia que era uma batalha, que Deus permitiria seu sofrimento para salvar outras almas. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel morreu em casa, de desnutrição e desidratação. Tinha apenas 23 anos. O caso se tornou um escândalo na Alemanha e no mundo. Os pais e os 2 padres foram levados a julgamento, acusados de negligência. Durante o processo, as fitas de áudio foram reproduzidas no tribunal. As vozes, guturais e múltiplas, ecoaram pelos corredores da justiça. Alguns jurados choraram, outros se benzeram. O veredito final reconheceu a morte por descuido médico, mas também admitiu, nas entrelinhas, que algo naquele caso ultrapassava a compreensão humana. O túmulo de Anneliese, na pequena cidade de Klingenberg-Main, tornou-se local de peregrinação. Muitos acreditam que ela não foi uma vítima do diabo, mas uma mártir da fé, uma jovem que suportou o inferno por acreditar na redenção. Outros, porém,
Veem o caso como exemplo trágico de uma doença mal compreendida, tratada com rituais arcaicos. O que é certo é que, até hoje, ninguém escutou aquelas fitas sem sentir algo inexplicável, um peso, um frio, uma presença. Dizem que, nas gravações, em meio aos gritos e às vozes, há um momento em que o som muda. Por breves segundos, Annaliese sussurra, com voz fraca e serena: "Eu estou livre." E logo depois, um ruído profundo, semelhante a uma respiração. Como se algo, enfim, tivesse partido, ou apenas mudado de corpo. Décadas se passaram. As fitas continuam guardadas, e os registros oficiais ainda dividem a opinião entre fé e ciência. Mas para quem acredita que há coisas que ultrapassam a lógica, o nome de Annaliese Michel permanece como um eco. Um lembrete de que o mal pode habitar onde menos se espera, e de que a fé, por vezes, tem um preço alto demais. E se, ao ouvir essa história, você sentiu o arrepio subir pela nuca, lembre-se. Essa não é uma lenda. Ela existiu. E talvez, em algum lugar da Alemanha, ainda ecoe o som de sua voz, fraca e distante, rezando no escuro. Se você gosta de histórias reais e sombrias como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda a manter viva a memória daqueles que enfrentaram o inexplicável. E a nos lembrar que o mal, às vezes, tem um nome e uma voz.